Antes de tudo, siga o canal. Os ventos da Galileia sopravam mais fortes naquele tempo. As aldeias estavam cheias de vozes, de esperanças e de dor. Eu caminhava entre elas com os pés cobertos de poeira, mas o coração cheio de propósito. O Pai havia me mostrado que o caminho da luz não seria fácil, mas seria verdadeiro. Aos 25 anos, já sentia que o tempo corria com outra velocidade. Cada amanhecer trazia uma nova multidão, novos enfermos, novas almas em busca de consolo. O que começou com poucos discípulos agora se tornava um movimento vivo, pulsante, cheio de fé e, às vezes, de confusão. Os homens me chamavam de mestre, mas eu não buscava títulos. Eu via em cada olhar não a admiração, e sim a necessidade de algo maior, de um amor que libertasse, de uma esperança que curasse as feridas invisíveis da alma. Certa manhã, sentei-me à sombra de uma figueira e os discípulos se aproximaram. Pedro trazia o rosto marcado pelo sol. Tiago e João ainda discutiam sobre qual caminho seguir, e André trazia pão fresco em uma pequena sacola. Mestre, disse João com a voz serena, as pessoas falam de ti em todas as cidades. Alguns te chamam de profeta, outros de libertador. Mas quem és tu, de fato? Sorri e olhei para o horizonte. O mar da Galileia cintilava ao longe e o vento trazia o cheiro salgado das águas. João, quem sou eu, só o Pai verdadeiramente sabe. Mas se quiseres entender, olha o que o amor faz. Cada vez que um coração se abre, cada vez que o perdão vence o ódio, ali estou eu. Eles ficaram em silêncio. Essas palavras, simples para mim, ainda eram um mistério para eles. O amor que o Pai me ensinava era tão vasto que nenhum homem podia medi-lo. Os dias tornaram-se mais intensos. Por onde eu passava, vinham até mim com toda sorte de dores. Cegos, coxos, enfermos, desesperados, pais que traziam seus filhos nos braços e até soldados, ocultos na noite pedindo perdão. Certa vez, em Betsaida, trouxeram um homem cego de nascença. Ele cambaleava, guiado por amigos. Toquei-lhe os olhos e disse: a fé é o caminho da visão. Vê e glorifica o Pai. Ele abriu os olhos e a luz do sol o fez sorrir e chorar ao mesmo tempo. Caiu de joelhos e me abraçou e o povo se emocionou. Mas naquele momento senti algo diferente. Alguns fariseus observavam à distância com olhares duros, desconfiados. Eles sussurravam entre si: este homem cura no sábado e diz que o Pai está com ele. Quem lhe deu tal autoridade? Eu não os julgava. Sabia que cada coração tem seu tempo. O orgulho é a cegueira mais difícil de curar. Em Cafarnaum, muitos vieram me ouvir. Falei sobre o reino do Pai e disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Ajuntai tesouros no céu, onde o amor não envelhece. Uma mulher no meio da multidão começou a chorar. Ela carregava a dor do abandono e o peso da culpa. Aproximei-me dela, toquei sua cabeça e disse: filha, o Pai não te julga, Ele te ama. A culpa é uma sombra e a luz do amor a dissipa. Ela chorou ainda mais, mas seu rosto agora refletia paz. Muitos viram e compreenderam que o perdão é a cura mais profunda. Havia noites em que eu me afastava das multidões e subia aos montes para orar. Ali, em meio ao silêncio e às estrelas, falava com o Pai como um filho fala ao seu amigo. Pai, dizia eu, que tua vontade seja feita, mesmo que o caminho seja árduo. Fortalece-me para que eu leve tua luz onde as trevas se escondem. O vento sussurrava entre as pedras e o espírito me envolvia. Nessas horas, eu sentia a presença do Pai mais próxima do que nunca. Não como voz ou visão, mas como uma paz profunda que enchia tudo. O amor que ele me dava não era apenas para mim, era uma chama que precisava alcançar todos. Certo dia, ao atravessar Samaria, paramos junto a um poço. Os discípulos haviam ido à cidade buscar alimento, e eu permaneci ali, em silêncio, até que uma mulher se aproximou. Era samaritana, e me olhou com espanto, pois os judeus raramente falavam com samaritanos. Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Perguntou ela. Respondi-lhe com calma. Se tu soubesses quem te pede água, tu mesma me pedirias, e eu te daria a água viva. Ela me fitou confusa e perguntei: onde está o teu coração? O que buscas? A mulher desviou o olhar. Busco paz.
Busco ser amada, respondeu com voz trêmula. Sorri e o Espírito tocou meu coração. Quem beber da água deste poço tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ela chorou e naquele instante compreendeu. A paz que buscava não estava nos homens, mas no amor do Pai. Com o tempo, percebi que o caminho da luz traz também a sombra da incompreensão. Muitos vinham com o coração aberto, mas outros me seguiam apenas por curiosidade, esperando milagres, não transformação. Uma noite, falei aos discípulos: nem todos compreenderão agora. O reino do Pai é como uma semente. Ela precisa do tempo da terra, do sol e da chuva para florescer, mas florescerá. Pedro, sempre impulsivo, perguntou: e quando o mundo te rejeitar, mestre, o que farás? Olhei para ele com ternura. Amarei ainda mais. O amor é a resposta que o ódio não sabe combater. As multidões cresciam, mas dentro de mim havia serenidade. O Pai me guiava com firmeza. Cada cura, cada parábola, cada gesto de compaixão era uma preparação para algo maior. Às vezes, eu via o cansaço nos olhos dos discípulos. Eles ainda não compreendiam a dimensão do que estavam vivendo. Eu também sentia o peso do caminho, mas o amor me sustentava. Pai, orava eu, dá-me força para não deixar que o medo apague a chama da fé. E a força vinha, sempre vinha. Certa tarde, sentei-me com as crianças. Elas corriam, riam, subiam em meu colo. Pedro, meio preocupado, tentou afastá-las. Deixai vir a mim as crianças, disse-lhe, porque delas é o reino do Pai. Quem não tiver o coração puro como o de uma criança, não verá o reino. As crianças sorriram, e eu senti novamente o amor do Pai se espalhar. O mundo seria salvo pela pureza do amor, não pela força da espada. Naquela época, comecei a sentir que algo dentro de mim crescia, não o poder, mas a clareza. O Pai me preparava para tempos difíceis e meu coração se enchia de coragem. As palavras se tornavam mais profundas, os milagres mais simbólicos. Eu sabia que o caminho da cruz ainda viria, mas também sabia que o amor venceria todas as trevas. O reino do Pai não viria com guerras nem coroas, viria como uma semente no coração dos que amam. E enquanto o sol se punha sobre a Galileia, eu caminhava em silêncio, sentindo que o tempo havia chegado. O caminho estava diante de mim, longo, luminoso e eterno. O sol nascia sobre a Galileia quando Jesus e seus discípulos partiram novamente. O ar ainda era fresco e as névoas das colinas pareciam envolver o caminho como véus de luz. Havia paz no semblante de Jesus, mas também uma firmeza silenciosa, a serenidade de quem compreendia o peso do amor que carregava. Por onde passava, o povo se reunia. Vinham de todas as partes, aldeias, campos, cidades distantes, trazendo doentes, crianças, anciãos. Alguns buscavam cura, outros buscavam respostas, mas muitos apenas desejavam sentir aquela presença que acalmava o coração antes mesmo das palavras. Jesus falava com simplicidade e sua voz tocava fundo. Ele não prometia riquezas, nem libertação política, mas oferecia algo maior, um novo modo de ver o mundo. Falava do amor como força que renova tudo, da fé como ponte para o impossível e do perdão como porta para a liberdade. Certa manhã, ao chegar a uma pequena vila próxima a Corazim, encontrou um grupo de pescadores que o aguardava desde a madrugada. Um deles havia perdido o filho, um jovem de olhos serenos e coração bondoso. A doença o levara depressa, e o pai, em lágrimas, implorava por um milagre. Jesus se aproximou devagar. Não havia pressa em seus gestos, nem distância em seu olhar. Ele tocou o ombro do homem e pediu que confiasse. Minutos depois, o jovem respirou fundo, abrindo os olhos com surpresa. A vida havia voltado. O silêncio que se fez foi mais forte que qualquer grito. O pai caiu de joelhos, o povo chorava, e os discípulos, acostumados com os milagres, ainda se admiravam como se fosse o primeiro. Mas Jesus apenas olhou para o céu em silêncio. Para ele, não era a força de um gesto que curava, mas a fé que despertava em cada coração. Naquela mesma semana, em Cafarnaum, as ruas estavam cheias. Jesus ensinava no pátio de uma casa simples, e o povo se amontoava nas portas e janelas. Do lado de fora, alguns homens traziam um paralítico em uma maca. Como não podiam entrar, subiram ao telhado e abriram uma passagem, descendo o homem diante dele.
Jesus olhou para o enfermo e, mais uma vez, o amor falou mais alto que as regras humanas. Levanta-te, disse com ternura, e anda. O homem se ergueu, cambaleante, depois firme, depois andando com o rosto em lágrimas. A multidão aplaudiu e glorificou a Deus. Mas entre os que observavam havia também olhares duros, fariseus e doutores da lei, incomodados com o que viam. Para eles, a fé simples do povo era ameaça, o amor, escândalo, a liberdade, perigo. Mas Jesus não os enfrentava com raiva, apenas continuava a ensinar com paciência, porque sabia que o amor verdadeiro não precisa vencer pela força, mas pela luz. Certa tarde, ele e os discípulos se afastaram da multidão e caminharam pelos campos. O vento soprava entre os trigais e as espigas douradas se inclinavam ao toque da brisa. Pedro, sempre curioso, perguntou: Mestre, por que continuas a ensinar a quem não quer ouvir? Jesus respondeu com serenidade: Porque o amor não escolhe quem deve alcançá-lo. Ele é semeador, lança a semente, mesmo em terra seca. Essas palavras ficaram gravadas nos corações dos discípulos. Ao cair da noite, pararam à beira do lago. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som das ondas. Tiago perguntou: E se o mundo te rejeitar, o que farás? Jesus olhou o horizonte, onde o último brilho do sol desaparecia. Então o amarei ainda mais. As horas se tornavam dias e os dias jornadas longas. De aldeia em aldeia, Jesus curava e falava sobre o reino de Deus, um reino que não se via com os olhos, mas se sentia no coração. Em Naim, uma viúva chorava a morte do único filho. O cortejo passava e o povo a acompanhava em silêncio. Jesus aproximou-se, tocou o esquife e disse com doçura: Não chores. O jovem se levantou e o espanto se espalhou como fogo entre os presentes. A mulher caiu aos pés de Jesus, sem palavras. Os discípulos, comovidos, sabiam que o que presenciavam não era apenas um milagre físico, mas um sinal do poder da vida sobre a morte. Por onde passava, Jesus despertava amor e esperança, mas também inquietação. Os poderosos começavam a ver nele um perigo. As palavras que libertavam os humildes pareciam ameaçar quem vivia do medo e da obediência cega. Certa noite, quando todos dormiam, um fariseu chamado Nicodemos o procurou em segredo. Era um homem estudado, respeitado, mas o brilho nos olhos de Jesus o atraía mais do que todas as letras da lei. Mestre, disse ele, sei que vens de Deus, porque ninguém poderia fazer o que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus o recebeu com calma e respondeu: Quem quiser ver o reino de Deus precisa nascer de novo. Nicodemos franziu o senho, confuso. Como alguém pode nascer outra vez sendo já velho? E Jesus explicou: O novo nascimento não é do corpo, mas do espírito. Quando o coração desperta para o amor, a vida começa de novo. Nicodemos compreendeu em silêncio. Saiu dali diferente, sem respostas completas, mas com o coração tocado. Os discípulos começavam a entender que a jornada não era apenas feita de milagres, mas de fé, paciência e renúncia. O amor que Jesus ensinava era exigente, ele pedia entrega, perdão e confiança, mesmo diante da dor. Certa tarde, uma multidão o seguiu até um monte. O sol estava alto e não havia alimento suficiente. Um menino ofereceu 5 pães e 2 peixes. Jesus abençoou-os e o alimento se multiplicou nas mãos de todos. Foi ali, diante de milhares, que o amor do Pai se revelou novamente, simples, abundante, silencioso. Mas quando a multidão tentou coroá-lo rei, ele se afastou. Não viera para reinar sobre tronos, mas sobre corações. À noite, sob o céu estrelado, Jesus se retirou para orar. A lua refletia nas águas do lago e o vento trazia o perfume das oliveiras. Ele orava em silêncio, com os olhos voltados ao céu. A fé não o tornava imune à dor, mas o tornava firme diante dela. Os discípulos dormiam, exaustos. Jesus, porém, permanecia desperto, em comunhão com o Pai. E quando, de madrugada, o vento se ergueu sobre o mar, e o barco onde estavam começou a balançar, foi ele quem caminhou sobre as águas até eles, sereno, com o rosto iluminado pela luz da fé. Pedro, assustado, gritou. Jesus estendeu-lhe a mão e o levantou, dizendo: Por que duvidas, homem de pouca fé?
O mar se acalmou e o silêncio voltou a reinar. Os discípulos compreenderam mais uma vez que o amor não teme as tempestades, ele caminha sobre elas. Assim passavam os meses, e a jornada de Jesus tornava-se mais profunda. Cada milagre era mais do que cura, era um convite à transformação. Cada parábola era mais do que uma história, era uma semente de eternidade. Ele sabia que o caminho à frente seria mais árduo, que a incompreensão e a inveja cresceriam junto com a fé, mas não havia medo em seu coração, apenas amor, porque o amor verdadeiro não se desgasta, ele cresce quanto mais é oferecido. E enquanto o sol se punha sobre as montanhas, Jesus olhava o horizonte com serenidade. O reino de Deus já havia começado, não nos palácios, mas nas almas que aprenderam a amar. As manhãs na Galiléia eram de uma beleza que não se podia descrever. O vento trazia o perfume das flores silvestres e o lago refletia o céu como um espelho de paz. Jesus caminhava entre as colinas com passos serenos e atrás dele uma multidão crescente o seguia. Homens, mulheres e crianças vinham de todos os lugares, de aldeias simples, das margens do mar, dos vales distantes. Muitos traziam doentes, outros buscavam consolo, e alguns apenas queriam ouvir aquela voz que falava com uma verdade diferente das dos mestres da lei. Os discípulos já sabiam que algo especial aconteceria naquela manhã. O mestre os havia guiado até um monte amplo, de onde se via o lago e os campos ao redor. Ali, sob o sol suave e o vento leve, ele sentou-se sobre uma pedra, e o povo se acomodou em volta em silêncio profundo. Quando Jesus começou a falar, parecia que o próprio céu escutava. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse ele com voz calma, que atravessava o vento, porque deles é o reino dos céus. As palavras eram simples, mas cada uma parecia conter o peso da eternidade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O povo escutava em silêncio absoluto. Alguns choravam sem saber por quê, outros sorriam, como se suas almas tivessem sido tocadas por algo divino. Jesus não falava com dureza, mas com ternura, não ameaçava, não impunha, apenas iluminava. Vós sois a luz do mundo, continuou. Não se acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de um vaso, mas para colocá-la no alto e assim iluminar a todos. Que vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Cada palavra parecia acender uma chama nos corações. Entre os discípulos, Pedro ouvia com emoção. João, o mais jovem, sentia lágrimas nos olhos. Tiago, de semblante firme, olhava o povo e via rostos transformados, homens simples que agora pareciam compreender que o amor de Deus não escolhe castas nem templos. Jesus prosseguiu: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Alguns na multidão se entreolharam, surpresos. Amar os inimigos? Aquilo contrariava o instinto humano, mas Jesus explicou: porque se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Até os publicanos fazem isso. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Um vento suave soprou naquele instante, levantando o pó do caminho. Era como se a natureza confirmasse suas palavras. Os fariseus, que observavam de longe, murmuravam entre si. Diziam que ele pregava uma nova doutrina, perigosa e fora das tradições. Mas Jesus falava de algo maior que as leis humanas, o amor que cumpre toda a lei. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: quem se encoleriza contra seu irmão já está em erro. Reconciliai-vos antes de apresentar vossa oferta no altar. Suas palavras feriam o orgulho, mas curavam o espírito. E ouvistes: não cometerás adultério.
Eu, porém, vos digo: quem olhar com desejo impuro já o cometeu em seu coração. O povo ouvia em silêncio reverente, e então, com voz mais terna, ele disse: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O dia avançava, mas ninguém queria partir. O sol já estava alto e as sombras se recolhiam. Jesus se levantou e ergueu os olhos ao céu. Não vos preocupeis com o que haveis de comer ou vestir, ensinou. Olhai os lírios do campo, não trabalham nem tecem, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais cuidará de vós, homens de pouca fé. Uma leve risada correu entre o povo, e Jesus sorriu também. A simplicidade com que falava tornava o divino acessível. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, concluiu, e tudo o mais vos será acrescentado. Quando terminou de falar, o silêncio que ficou era quase sagrado. O povo permanecia ali, como se não quisesse quebrar a paz que pairava no ar. Os discípulos se aproximaram e se sentaram ao lado dele. Pedro disse: Mestre, tu falas de amor com tanta força que o coração dói e se alegra ao mesmo tempo. Jesus olhou para ele com ternura e respondeu: É assim o amor verdadeiro, Pedro. Ele dói porque nos tira de nós mesmos, mas alegra porque nos aproxima de Deus. João perguntou: E se o mundo não quiser ouvir, o que faremos? Jesus respondeu, olhando o horizonte: Continuem a semear. O vento leva as sementes mais longe do que os olhos podem ver. Quando o sol começou a descer, ele desceu do monte lentamente e o povo o seguiu. Muitos se aproximavam para tocar-lhe as vestes, outros pediam bênçãos, e ele os acolhia um a um com paciência infinita. No caminho, encontrou uma mulher que chorava. Ela havia sido rejeitada pelos seus por ter um passado de erros. Os olhos de Jesus pousaram sobre ela com compaixão. Mulher, por que choras? Perguntou. Ela respondeu com a voz embargada: Porque ninguém acredita que eu possa mudar. Jesus então lhe disse: Eu não vim chamar os justos, mas os que desejam recomeçar. Vai e não peques mais. Ela caiu de joelhos em lágrimas, mas com o coração leve pela primeira vez em muitos anos. À noite, o grupo se reuniu perto do lago. O fogo ardia brando, iluminando os rostos cansados. André, olhando o mestre, disse: Há tanto sofrimento no mundo, como o amor pode vencer tudo isso? Jesus respondeu com voz suave: O amor é como o fogo que vocês veem. Começa pequeno, mas se alimenta do que encontra. Se o mundo o apaga em um lugar, ele renasce em outro, e no fim ilumina toda a escuridão. Os discípulos ficaram em silêncio, contemplando as chamas. Jesus ergueu os olhos ao céu e orou baixinho: Pai, abençoa estes corações, que o amor que tu me deste floresça neles e que eles aprendam a servir como eu sirvo. E assim, naquela noite simples, sob o mesmo céu que cobria o mundo inteiro, nascia uma nova esperança. As palavras ditas no monte ecoariam por séculos. Os bem-aventurados, a luz do mundo, o perdão, a confiança, tudo aquilo se tornaria a base de uma fé que atravessaria eras. Mas, naquele momento, eram apenas palavras ditas ao vento, gravadas nos corações de alguns pescadores, camponeses e mulheres simples, pessoas comuns tocadas por um amor extraordinário. E Jesus, o homem de Nazaré, caminhava entre eles com serenidade, como quem sabia que o tempo cuidaria de fazer florescer tudo o que havia sido plantado naquele dia. O sol já se erguia sobre as colinas da Galileia quando Jesus e seus discípulos deixaram Cafarnaum. O vento do lago trazia o som das vozes e dos barcos que se afastavam da margem. O povo começava a acordar e em muitas casas falava-se dele, o homem de Nazaré que curava os doentes e ensinava com uma autoridade que nenhum outro possuía. Os discípulos caminhavam próximos, atentos, mas também cansados. As jornadas eram longas e as multidões cresciam a cada dia. Às vezes, nem tempo tinham de comer, mas Jesus nunca reclamava. Seu rosto mantinha a mesma serenidade e seus olhos pareciam ver muito além do que os outros podiam compreender. Pedro comentou, olhando ao redor: Mestre, são tantos os que vêm que mal conseguimos andar. Jesus sorriu.
As ovelhas buscam o pastor quando ouvem sua voz, respondeu. Mas ainda há muitas espalhadas e é por elas que caminhamos. Chegaram a uma pequena vila onde uma mulher viúva vivia sozinha com o filho doente. O menino estava magro e febril e os médicos nada podiam fazer. Quando Jesus entrou, a mulher caiu de joelhos. Senhor, já não tenho forças. Se tu quiseres, ele pode viver. Jesus se aproximou do leito e tocou o rosto da criança. O menino abriu os olhos lentamente, respirou fundo e sorriu. Mãe, murmurou. A mulher começou a chorar e a casa se encheu de alegria. Jesus apenas ergueu o olhar ao céu e agradeceu em silêncio. Por onde passava, deixava rastros de esperança. Os cegos viam, os coxos andavam e os corações endurecidos se abriam. Mas, ao mesmo tempo, os líderes religiosos começavam a se inquietar. Suas palavras soavam como ameaça aos que viviam do medo e do controle. Em Jerusalém, os fariseus murmuravam entre si. Ele desafia as tradições, cura no sábado, fala com pecadores e come com publicanos. Está confundindo o povo. Um dos mais velhos, com voz grave, respondeu: Se não o detivermos, todo o povo o seguirá. E assim começou a crescer, em segredo, a sombra que um dia tentaria apagá-lo. Enquanto isso, nas aldeias, a luz do amor continuava a brilhar. Jesus e os discípulos chegaram certa vez a um campo aberto, onde uma multidão o esperava desde o amanhecer. Havia mais de 5.000 pessoas. Os discípulos estavam preocupados. Mestre, disse Filipe, onde encontraremos pão para tanta gente? Jesus olhou para o povo e respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. André trouxe um menino com 5 pães e 2 peixes. Era pouco, quase nada, mas Jesus tomou o alimento nas mãos, ergueu os olhos ao céu e deu graças. E então, enquanto partia os pães, eles se multiplicavam. Todos comeram até se fartar, e ainda sobraram 12 cestos cheios. O povo, maravilhado, começou a gritar que ele era o profeta prometido, o Messias que devia reinar. Queriam coroá-lo rei, mas Jesus se afastou, subindo sozinho ao monte para orar. Não viera buscar poder humano. Seu reino não era feito de coroas, mas de corações transformados. Naquela noite, o vento soprou forte sobre o lago. Os discípulos lutavam contra as ondas, e a escuridão parecia engolir o barco. Então, viram uma figura caminhando sobre as águas. O medo os dominou, até que a voz de Jesus se ouviu acima do vento. Sou eu, não temais. Pedro, com o coração ardendo, disse: Se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Vem, respondeu o mestre. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Por um instante, o impossível aconteceu. Mas quando olhou o vento, duvidou e começou a afundar. Jesus o segurou pela mão e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E o mar se acalmou. Os discípulos caíram de joelhos e murmuraram: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Os dias seguintes foram de intensas pregações. Jesus falava do amor, do perdão e da fé com palavras que tocavam até os mais endurecidos. Em uma tarde, um grupo de homens trouxe uma mulher apanhada em adultério. Queriam apedrejá-la segundo a lei. Mestre, disseram com malícia, esta mulher foi pega em pecado. Moisés ordena que morra. E tu, o que dizes? Jesus se abaixou e começou a escrever na areia com o dedo. O silêncio pesou. Então, levantou-se e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Um a um foram se retirando. A mulher permaneceu sozinha diante dele, tremendo. Ninguém te condenou? Perguntou. Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ela saiu em lágrimas, e os discípulos ficaram em silêncio, impressionados. Pedro, depois de um tempo, perguntou: Mestre, como podes perdoar tão facilmente? Jesus respondeu com serenidade: Porque o perdão é o caminho mais difícil, mas também o mais divino. Os rumores sobre ele se espalhavam, muitos acreditavam, outros zombavam, e os líderes, tomados pela inveja, começaram a tramar em segredo. Mas Jesus seguia firme, sabia o que o esperava, e ainda assim amava. Em uma noite sob as estrelas, ele caminhava sozinho pelas oliveiras. João, que o seguira de longe, o encontrou ajoelhado, orando. Pai, dizia em voz baixa,
que eu cumpra o teu querer até o fim. Dá-me força para suportar o que virá e compaixão para amar os que não compreendem. João se aproximou, emocionado. Jesus olhou para ele e sorriu. João, o amor é o caminho que o mundo mais teme, mas é o único que o pode salvar. No dia seguinte, Jesus encontrou-se com uma jovem chamada Maria de Magdala. Ela estava atormentada por dores e lembranças sombrias. Ao vê-lo, sentiu algo mudar em seu interior. Ele apenas disse: "Tua fé te libertou", e desde então ela o seguiu com gratidão e fé sincera. Maria tornaria-se um dos corações mais fiéis, uma das testemunhas mais firmes da luz que o mundo ainda não compreendia. Mas o clima entre os líderes de Jerusalém tornava-se cada vez mais pesado. Ele blasfema, diziam. Disse filho de Deus. E enquanto a inveja crescia, Jesus caminhava entre os pobres, curando e consolando, como se nada o pudesse deter. Em Betânia, foi recebido por Marta e Maria, irmãs de Lázaro, seu amigo. Passou dias em sua casa, ensinando e descansando. Ali, por alguns momentos, encontrou paz. Maria, sentada aos seus pés, ouvia cada palavra. Marta, atarefada, reclamou: "Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha?" Jesus respondeu com um sorriso: "Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada." O tempo passava e os sinais se tornavam mais fortes. Jesus já sabia que o caminho da cruz se aproximava, mas, enquanto a sombra se erguia, ele continuava a semear a luz. Em cada gesto, uma lição, em cada palavra, uma semente eterna. O amor, que muitos não compreendiam, começava a dividir o mundo. Uns o seguiam com fé ardente, outros com ódio disfarçado de zelo. E, em meio a tudo isso, Jesus permanecia o mesmo, calmo, firme, compassivo. Sabia que a verdade não precisava vencer gritando, bastava permanecer em pé. Naquela noite, enquanto os discípulos dormiam, ele orou outra vez: "Pai, que se cumpra a tua vontade, mesmo quando o mundo se fechar em trevas." E o vento que passava pelas oliveiras parecia responder com um murmúrio suave, como um eco divino dizendo: "Não estás só." O sol ainda dormia quando Jesus se levantou. As oliveiras balançavam suavemente e o vento da madrugada sussurrava entre as colinas. O mestre olhou para o horizonte, onde as primeiras cores do amanhecer despontavam, e respirou fundo. Os discípulos ainda dormiam, mas ele sabia que aquele dia seria diferente. Algo no coração pesava, como se o tempo estivesse se comprimindo. O caminho da luz já começava a se encontrar com o das sombras. Enquanto caminhava em silêncio, ouviu passos atrás de si. Era João. "Mestre, não dormes?" perguntou o discípulo com voz baixa. "O amor não dorme quando há almas a despertar", respondeu Jesus sorrindo. "Vem, João, o dia será longo." Quando chegaram à casa onde estavam hospedados, Pedro lhes entregou uma mensagem. Um mensageiro havia chegado de Betânia. "Senhor", dizia o bilhete, "aquele a quem amas está doente." Era Lázaro, irmão de Marta e Maria. Jesus leu a mensagem em silêncio. Seus olhos brilharam de tristeza e ternura. "Esta enfermidade", disse ele, "não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste." Os discípulos se entreolharam, confusos. Esperavam que ele fosse imediatamente até Betânia, mas Jesus permaneceu ali por 2 dias, atendendo os doentes e ensinando. Pedro, inquieto, perguntou: "Mestre, por que esperas? Lázaro é teu amigo." Jesus respondeu com calma: "Pedro, o tempo de Deus é diferente do dos homens." 2 dias depois, levantou-se e disse: "Vamos a Betânia." "Mestre", advertiu Tomé, "há pouco queriam apedrejar-te na Judéia. Queres voltar lá?" Jesus olhou-o com serenidade. "Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo." E assim partiram. Ao chegarem perto de Betânia, Marta veio correndo ao seu encontro. Os olhos estavam vermelhos de choro. "Senhor", disse ela soluçando, "se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Jesus a olhou com ternura. "Teu irmão há de ressuscitar." "Eu sei", respondeu Marta, "na ressurreição do último dia." E ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. Marta, tocada por aquelas palavras, correu para chamar Maria, que veio chorando e lançou-se aos pés de Jesus. Ao ver o pranto dela e do povo que a acompanhava, Jesus se comoveu profundamente. As lágrimas lhe brotaram dos olhos. Onde o pusestes? Perguntou. Levaram-no até o sepulcro, uma gruta fechada por uma pedra. Tirai a pedra, ordenou. Marta hesitou. Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. Jesus a olhou com ternura firme. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? E então orou. Pai, graças te dou porque me ouves. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo, para que creiam que tu me enviaste. Depois, com voz forte, clamou: Lázaro, vem para fora. O silêncio se fez. Todos prenderam a respiração. E então o impossível aconteceu. O morto saiu, envolto em faixas de linho. Um grito de espanto e alegria percorreu o ar. Maria chorava. Marta ria e soluçava ao mesmo tempo. O povo se ajoelhou. Jesus apenas ergueu o olhar ao céu e sussurrou: Pai, a vida é tua vitória. Mas aquele milagre tão grandioso também reacendeu a fúria dos que o odiavam. Em Jerusalém, os sacerdotes e fariseus se reuniram. Ele ressuscitou um morto, disseram. Se o deixarmos, todos crerão nele, e os romanos virão e tomarão nossa nação. E Caifás, o sumo sacerdote, respondeu friamente: Convém que morra um homem pelo povo, e não que pereça toda a nação. Assim, sem o saberem, selavam o destino do Filho do Homem. Enquanto isso, Jesus permaneceu algum tempo em silêncio, afastado com os discípulos. Eles notavam o peso que crescia em seu olhar, mas também a paz que o envolvia. Uma noite, sentados ao redor da fogueira, Pedro perguntou: Mestre, tens falado muitas vezes sobre tua partida. É verdade que nos deixarás? Jesus o olhou demoradamente e respondeu com voz suave: Nenhum amor verdadeiro se perde, Pedro. Quando o grão cai na terra e morre, é então que dá fruto. Os discípulos se entreolharam sem compreender. João abaixou a cabeça. Jesus continuou: Ainda estarei convosco por pouco tempo, mas quando eu for, o Consolador virá. O Espírito de Deus habitará em vós e vos ensinará todas as coisas. O fogo tremeluzia e as sombras dançavam ao redor deles. Na manhã seguinte partiram rumo ao Jordão. O povo, ao saber do milagre de Lázaro, vinha de longe para vê-lo. Muitos se ajoelhavam diante de Jesus, pedindo cura, perdão e esperança. Mas entre a multidão, os olhares dos fariseus se escondiam nas sombras. Observavam cada gesto, cada palavra. Mesmo assim, Jesus falava com o mesmo amor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O amor não diminuía diante da ameaça, ao contrário, parecia brilhar ainda mais. Em Betânia, Lázaro recuperava a força, sua casa se tornara um refúgio. Jesus passava ali sempre que podia, acolhido por Marta e Maria com carinho e simplicidade. Certa tarde, enquanto o mestre falava com os discípulos, Maria entrou em silêncio. Trazia nas mãos um vaso de alabastro cheio de perfume caro. Ela se aproximou de Jesus, que a olhou com ternura. Então, ajoelhou-se e derramou o perfume sobre seus pés, enxugando-os com os cabelos. O aroma encheu toda a casa. Judas, entre os discípulos, murmurou: Que desperdício! Este perfume podia ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Jesus o olhou com firmeza e disse: Deixa-a, ela fez isso para o meu sepultamento. Os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. O silêncio caiu sobre todos. Maria chorava, sem saber por quê. Algo em seu coração pressentia que o mestre não ficaria muito mais tempo. Naquela noite, Jesus saiu sozinho para o jardim. As estrelas cintilavam no céu. Ele se ajoelhou e orou: Pai, a hora se aproxima. Que se faça a tua vontade, não a minha. As palavras saíam serenas, mas o coração do homem de Nazaré sangrava em silêncio. O peso da missão já o envolvia. Não era o medo da morte, era o amor por aqueles que ainda não compreendiam. João, que o seguira em segredo, ouviu parte da oração e chorou em silêncio. Jesus se levantou e colocou a mão sobre o ombro dele. João, o amor sempre custará algo, mas é o único preço que vale a pena pagar.
E assim, o vento da Judéia começou a mudar. A paz dos campos cedia lugar à tensão nas cidades. As multidões o amavam, mas os poderosos o temiam. A luz crescia, e com ela a sombra. Mas Jesus continuava firme, sereno e mais compassivo do que nunca. Sabia que o fim terreno se aproximava, mas também que era apenas o início de algo eterno. Seu coração, cheio de humanidade e divindade, caminhava entre os homens como o maior mistério do amor, o amor que dá a vida pelos amigos e até pelos inimigos. O vento de Jerusalém tinha um som diferente naquele dia. Eu o sentia como um presságio. Cada sopro que passava por entre as pedras antigas parecia sussurrar o que estava por vir. Sabia que o tempo havia chegado, o tempo pelo qual eu nascera. Muitos me seguiam, multidões inteiras vinham de longe, gritando Hosana, estendendo mantos e ramos de palmeira pelo caminho. Era a entrada triunfal, como os reis faziam quando voltavam da guerra. Mas eu não vinha montado em cavalo de guerra, e sim em um jumentinho, símbolo de paz. Os rostos sorriam, as vozes me chamavam de rei, e mesmo assim, dentro de mim havia uma tristeza serena. Eu sabia que muitos daqueles que agora me exaltavam logo gritariam: crucifica-o. A natureza humana é frágil e o coração volúvel. Ainda assim, amava cada um deles. Enquanto avançava pela estrada, vi uma criança me olhar com pureza. Seu sorriso era o que sustentava todo o sentido da minha missão. Era por amor a eles, aos puros, aos perdidos, aos que choravam e aos que duvidavam, que eu havia vindo. À noite, em Betânia, fui acolhido novamente por Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, agora cheio de vida, falava com alegria sobre tudo o que via de novo. Mas havia uma sombra em seus olhos. Ele sabia que meu tempo estava se esgotando. Durante o jantar, Maria se aproximou e segurou minhas mãos. Mestre, disse ela com voz trêmula, por que tens falado tanto em partir? Acariciei sua cabeça e respondi, porque o Filho do Homem deve ser entregue, Maria. Mas o amor de Deus não termina na entrega, ele floresce na cruz. Ela chorou em silêncio e Lázaro colocou a mão sobre o ombro dela. Os discípulos estavam inquietos. Eu via em seus rostos o medo. Sabiam que a tensão crescia em Jerusalém. Os fariseus me observavam. O sinédrio me espreitava. Os dias de paz nos campos haviam terminado. Poucos dias depois, sentei-me com eles no alto do Monte das Oliveiras. O sol se punha e tingia o céu de vermelho. Mestre, perguntou Pedro, quando acontecerão as coisas que anuncias? Olhei para o horizonte e disse, haverá guerras e rumores de guerras, a injustiça crescerá e o amor de muitos esfriará, mas o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. João se aproximou e perguntou, e nós, o que faremos quando fores? Respondi com ternura, não vos deixarei órfãos, o Espírito Santo virá. Ele vos guiará à verdade e vos dará força. O vento soprou forte e senti a presença do Pai. O mundo não compreenderia o que estava prestes a acontecer, mas tudo fazia parte de um plano maior. Na véspera da Páscoa, pedi que preparassem o cenáculo. Sabia que seria minha última ceia com eles. Quando todos estavam reunidos, levantei-me e tirei o manto. Enchi uma bacia com água e comecei a lavar os pés dos discípulos. Pedro tentou impedir. Senhor, tu me lavas os pés? Olhei para ele e disse, o que faço agora não compreendes, mas compreenderás depois. Ele insistiu. Nunca me lavarás os pés, respondi. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro baixou os olhos e murmurou, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Senti um leve sorriso nascer em meus lábios. Quem já está limpo não precisa senão lavar os pés. Quando terminei, sentei-me novamente e lhes disse, vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, sendo Senhor, vos lavei os pés, deveis também lavar os pés uns dos outros. O silêncio tomou conta do ambiente. Era uma lição de amor e humildade. Então peguei o pão, ergui os olhos ao céu e dei graças. Partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois tomei o cálice e o ofereci.
Bebei dele todos, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eles não compreendiam totalmente, mas sentiam o peso das palavras. Aquele momento seria lembrado por toda a eternidade. Enquanto ainda falávamos, o coração se apertou. Olhei para Judas. Ele desviou o olhar, nervoso. Sabia o que ele planejava, mas o amava mesmo assim. Disse-lhe apenas: "O que tens de fazer, faze-o depressa." Ele se levantou e saiu. A noite lá fora era densa. Depois da ceia, fomos ao jardim do Getsêmani. A lua iluminava o caminho e o ar estava pesado. Pedi a Pedro, Tiago e João que orassem comigo. Afastando-me um pouco, ajoelhei-me e orei. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. A angústia era profunda. Suor e lágrimas se misturavam. Eu, o filho, sentia o peso de toda a humanidade sobre os ombros. O amor é doce, mas o amor verdadeiro também é cruz. Quando voltei, encontrei-os dormindo. "Nem uma hora pudestes vigiar comigo?" perguntei com tristeza. Eles baixaram a cabeça, envergonhados. E então, enquanto falava, ouvi os passos se aproximando. Luzes, lanças, vozes, e à frente deles, Judas. Ele veio até mim com o rosto tenso. "Salve, Rabi", disse e me beijou na face. "Judas, com um beijo traz o filho do homem?" perguntei. Os soldados avançaram. Pedro sacou da espada e feriu um dos servos. "Basta", gritei e toquei o ferido, curando-o. Voltei-me aos guardas e disse: "A quem buscais?" "A Jesus de Nazaré", responderam. "Sou eu." Eles recuaram assustados, mas eu me entreguei sem resistência. Era chegada a hora. Fui levado diante dos sacerdotes, dos anciãos e de Pilatos. Eles me acusaram de blasfêmia, de sedição, de enganar o povo. Fiquei em silêncio, não porque não tivesse o que dizer, mas porque o amor não precisa se defender diante do ódio. Pilatos me olhou e perguntou: "És tu o rei dos judeus?" Respondi: "Tu o dizes." "Meu reino não é deste mundo." Ele não compreendeu. Lavou as mãos, entregando-me à vontade da multidão. Ouvi os gritos: "Crucifica-o, crucifica-o!" E aqueles mesmos que me chamaram de rei agora me condenavam. Fui açoitado, coroado de espinhos e levado para o Gólgota. Cada passo era dor, mas cada passo também era amor. Carregava não apenas uma cruz de madeira, mas o peso dos corações feridos, dos que se sentem abandonados, dos que não creem mais no perdão. Quando caí sob o peso da cruz, uma mulher se aproximou. Era minha mãe. Seus olhos diziam mais do que 1000 palavras. Ela não pedia que eu parasse, apenas que eu cumprisse o que devia ser cumprido. Toquei-lhe o rosto com o olhar e continuei. No alto do monte, o céu escureceu. Pregaram-me na cruz e cada golpe de martelo ecoou pela eternidade. Olhei para o céu e murmurei: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Horas se passaram. O mundo parecia suspenso entre o céu e o inferno. E então, antes de o último suspiro sair de meus lábios, sussurrei: "Está consumado." O véu do templo se rasgou, a terra tremeu e o amor venceu. Mas a história não terminava ali. 3 dias depois, a pedra foi removida e o túmulo estava vazio. O que era morte tornou-se vida. E a luz que brilhou naquela manhã nunca mais se apagou. Hoje, ao olhar o mundo que ainda sofre, eu continuo dizendo: "Não temais, estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos." E o mesmo Espírito que me ergueu do sepulcro continua soprando em cada coração que escolhe amar, perdoar e recomeçar, porque o amor nunca morre, ele ressuscita, sempre.